No episódio de hoje, vamos aprender a preparar um maravilhoso bolo de chocolate confeitado. Vamos começar a nossa receita colocando os ingredientes líquidos, com exceção do vinagre. Os ingredientes estão todos listados aqui na descrição do vídeo e eles devem ser colocados na bacia na ordem que eles aparecem, ok? Então, eu adicionei a água, o óleo, açúcar, o achocolatado, e aí vem uma grande dica. A medida de achocolatado que eu coloquei na descrição deste vídeo é referente a um achocolatado bem escuro. Eu estou usando um achocolatado orgânico que tem pouquíssimo açúcar ou doce, né? Enfim, às vezes eles colocam outro produto que adoça o chocolate, mas que tira um pouco da cor. Então, se você não vai usar cacau ou um achocolatado bem escuro, você pode dobrar a quantidade para que o seu bolo fique com uma cor bacana de chocolate mesmo. Bom, coloquei a farinha de trigo sempre peneirando, isso é muito importante para que o bolo fique realmente bem macio e fofinho. E agora eu coloquei o vinagre, usei um vinagre de maçã, mas você pode usar o vinagre que tiver na tua casa, mas o mais interessante é que você use o vinagre de fruta, ok? Misturei bem e coloquei o fermento. Por que eu coloquei vinagre? Porque o vinagre vai causar uma reação química com o fermento que vai deixar o nosso bolo super airado e fofinho. Então, é muito legal essa dica. É opcional, mas eu acho que vale muito a pena e geralmente todo mundo tem um pouquinho de vinagre em casa. Botei no tabuleiro untado e levei ao forno por aproximadamente 50 minutos. Ele vai de 40 a 50 minutos, sendo que o forno deve ser pré-aquecido e nos primeiros 15 minutos você deixa em potência alta. Depois você coloca em potência média, isso garante que o bolo cresça perfeitamente. Agora, para fazer a cobertura, eu coloquei creme de leite de soja. Se você não tiver na sua cidade creme de leite de soja, olha aqui na descrição, tem uma receita de creme de leite de castanha que dá para fazer em casa. Coloquei açúcar a gosto e um pouquinho de farinha, deixei engrossar e aí transferi umas 3 colheres de sopa para um recipiente e vou continuar com o resto da receita para fazer a base da nossa cobertura de chocolate. Então vai ser um bolo com detalhes em branco, por isso eu separei só um pouquinho da parte branca e com a base de chocolate. Tô derretendo aqui, gente, chocolate 70% cacau com 0 de açúcar, porque eu gosto de chocolate amargo. Quem não gosta pode usar um chocolate com outra concentração, enfim, com açúcar. Eu tô usando da marca Cacau Show. Geralmente eu não gosto de fazer propaganda porque eu não ganho nada com isso. Mas, como vocês sempre perguntam, então tô falando aqui a marca do chocolate, tá? Bom, ficou um pouquinho grosso a minha cobertura de chocolate, por isso eu adicionei um pouco de água. Essa é uma dica válida para que você tenha uma cobertura que seja fácil de passar no bolo, que não fique muito dura e não fique legal. Então, essa é a dica. Se ficou muito dura, muito consistente, coloca um pouquinho de água e deixa ela bem cremosa. O meu bolo ficou com uma tampa muito mais alta do que o resto do bolo, então eu tive que cortar. E aí eu vou deixar para cima a parte mais retinha do bolo, que é a parte de baixo. É com essa parte que eu vou trabalhar. Uma coisa interessante sobre o modo como eu gosto de passar a cobertura no bolo é a seguinte: eu despejo toda a cobertura em cima do bolo e aí da parte de cima eu vou descendo para a lateral. Isso evita que eu suje toda a minha bandeja, o que geralmente acontece, mas que não é nada bonito quando você vai apresentar tipo um bolo para uma festa ou quando você pensa em vender esse bolo. Então, vejam como eu faço. Coloco tudo em cima e da parte de cima eu vou puxando aos poucos para baixo. A cobertura tá bem consistente, mas é bom que ela fique assim, tá? Dá um efeito super legal. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer a segunda parte, que é
a confeitaria mesmo. Eu vou ensinar a fazer um bico de confeiteiro. Peguei aqui um saquinho plástico, eu compro esses saquinhos a rolo no mercado. E aí ele é um pouquinho menor do que os sacos que a gente costuma colocar frutas, enfim. Coloco o biquinho dele, que o saco tem duas partes que formam um bico embaixo. Coloquei uma dessas partes para dentro do copo, coloquei o meu recheio branco ali dentro, tirei do copo esse saco, tirei o ar que tem ali dentro e vou dar um nó. Pronto, isso é o suficiente para que você tenha um bico de confeiteiro para fazer o teu bolo. É uma técnica barata, é acessível, qualquer um pode fazer isso, todo mundo tem um saquinho limpo em casa. E é isso. Agora vem a parte que também é muito importante. Para cortar o biquinho, lembre-se que quanto maior o corte, quanto mais você tirar de saco dali, maior vai ser o traço, mais grosso. Então não exagera, vai tirando aos poucos, nem que você tenha que depois aumentar um pouco o corte. Se você nunca fez isso, vale a pena testar. Bom, não tem mistério. Vou apertar de forma a manter uma mesma pressão e a manter um ritmo que a minha mão vai passeando pelo bolo. Se eu quisesse escrever o nome de alguém, eu poderia escrever usando esse bico de confeiteiro. Agora, uma dica de ouro, gente, é que quando você colocar a tua cobertura dentro do saco, ela não pode ser nem muito líquida, porque senão vai vazar feito água, e aí você não vai conseguir trabalhar com ela. E também não pode ser muito consistente, nem ter bolotas, porque se a bolotinha que se formar, seja por você ter colocado muita maisena ou muita farinha, ela for maior do que o bico, aí você estraga tudo. Então um creme bem homogêneo e um biquinho no tamanho ideal fazem muita diferença, tá? E o creme, lógico, numa consistência bacana. Então aqui eu fiz linhas na horizontal e na vertical. Geralmente eu faço um modelo só na vertical, mas enfim, aqui resolvi fazer diferente. E agora eu vou com um palito de dente, passando suavemente em uma única direção, de cima para baixo, tá? Gente, essa técnica, você faz um bolo muito bonito, sem precisar de quase nada. Então, depois que você faz de cima para baixo, você muda a direção do palito, passando de baixo para cima, mas entre um e outro risco que você já fez na direção oposta. Isso vai criando uma espécie de mosaico, enfim, uma mandala no seu bolo. E é super interessante, se você gosta de coisas muito coloridas, você pode fazer, ao invés de um creme branco que você adicione um pouquinho de corante natural, e aí você vai ter um bolo super colorido. Vale a pena testar. Se você testar, manda pra gente, tá? Então é isso. Fiz isso em todas as direções também. Depois virei o bolo para fazer em outra direção. E aí eu criei aí a minha arte em cima do bolo. Você fique à vontade. Depois eu vou postar outros vídeos ensinando a fazer bolos diferentes com outros tipos de decoração. Para finalizar o bolo, vou adicionar nozes em toda a lateral. E aí vale a pena lembrar por que a nossa cobertura ela ficou um pouco mais grossinha. Porque se ela ficasse muito fina, ela ficaria rala e não seguraria as nozes. Ou se você quisesse botar frutas na lateral. Então essa é uma dica também para você anotar e não esquecer. Coloquei um pouquinho de nozes em cima e finalizei o bolo. Agora a hora mais gostosa da gravação, que é a hora onde eu provo para ver se está realmente bom. Gente, perceba como esse bolo fica macio. É impressionante. E aí é que eu falo, vale muito a pena usar o vinagre, porque ele deixa o bolo assim, muito fofinho mesmo, fica molhadinho. A acidez que você coloca ali no vinagre controla muito bem o excesso de açúcar que às vezes a gente comete, né? Então vale muito a pena. Olha, eu espero muito que você tenha gostado. Eu amei o resultado desse bolo. Então, pela primeira vez, eu acho que eu estou comendo compulsivamente enquanto eu gravo. Porém, se você gostou, deixa o seu like aqui no YouTube neste vídeo.
se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não se esquece de acessar o nosso site jornadavegana.com. Até semana que vem. Tchau, tchau!